Vamos conversar com nossa analista de judiciário, Luísa Martins, entender um pouco como o assunto está sendo tratado, Luísa, no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação de alguns ministros e nas conversas que você tem trazido para a gente nos bastidores, aparece um senso de urgência entre eles em relação à regulamentação das bets. Conta para a gente sobre a sua apuração de hoje. O que esperar, Luísa, a partir do que vai ser apresentado pelo governo federal no Supremo, já que lá, lembrando, tem algumas ações pendentes em relação a esse assunto. É isso mesmo, Tainá. Boa tarde para você, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Tainá, a gente lembra que teve uma ação da Confederação Nacional do Comércio questionando a lei das bets. Recentemente, você mesma trouxe essa apuração ontem, o Solidariedade também entrou com uma nova ação. O ministro Fux, ele foi sorteado o relator, desses processos que pedem aí o bloqueio das bets em todo o país e também uma revisão dessa lei que regulamentou essas casas, de apostas esportivas, enfim, que a gente tem visto desdobramentos em várias áreas. O que acontece o ministro Fux, ele decidiu, devido até à complexidade do tema, os seus impactos econômicos, até não só para a economia brasileira como um todo, mas para a economia doméstica, a economia ali no âmbito das famílias e também os aspectos sociais, os vícios, as possibilidades de que as pessoas adquiram aí vícios nessas plataformas de jogos. O ministro decidiu convocar uma audiência pública que vai ocorrer apenas no dia 11 de novembro. Ele deixou abertas as inscrições para as pessoas que quiserem participar, para as entidades representativas aí e outras organizações aí da sociedade civil, até o dia 18 de outubro para poderem se inscrever, para participarem dessa audiência, e só depois é que ele levaria esse caso para julgamento em plenário. Ele indicou ali nessa decisão que adotaria o chamado rito abreviado, que é quando o ministro não dá uma liminar, ele não decide monocraticamente, individualmente, ele opta ali por levar esse caso ao julgamento dos 11 ministros, submeter o julgamento realmente ao colegiado maior do Supremo. Com a escalada do que a gente tem visto, esses impactos, inclusive sobre essas discussões envolvendo beneficiários do Bolsa Família, o próprio crescimento aí dos relatos de muitas famílias que viram aí as suas vidas serem destruídas por conta do vício em jogo, tudo isso que a gente tem visto também o próprio ministro da Fazenda falar em relação às preocupações do próprio governo em relação a esse tema, tem feito crescer realmente no Supremo a percepção de que esse é um tema mais urgente do que inicialmente se pensou. E isso tem um impacto significativo no bastidores, porque pode fazer com que o ministro Fux reveja essa decisão de apenas abrir uma audiência pública, marcar um julgamento ainda para um momento posterior a novembro, o que a gente sabe, com o calendário fica apertado, dezembro já começa, meados de dezembro já começa o recesso do Poder Judiciário e talvez nem desse tempo de julgar esse caso em plenário de fato, ainda neste ano, jogando esse tema que é tão importante apenas para 2025. Então tem crescido nos bastidores da corte ali uma avaliação de que talvez seja o caso disso ser revisto e ver ali se haveria uma predisposição do ministro Luiz Fux de realmente decidir de caráter liminar ali de uma maneira mais urgente para dar uma resposta mais imediata da corte em relação a esse tema e aí depois fazer a audiência pública e de fato levar a plenário. Mas isso são coisas que ainda estão no âmbito dos bastidores e que o ministro Luiz Fux ainda vai ter que decidir.